Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, território de Zabulão, Neftalí, para se cumprir o que foi dito pelos profetas Isaías: terra de Zabulão, terra de Neftalí, caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, queridos irmãos e irmãs. Esse domingo é a liturgia da luz, né? A luz que nós tanto buscamos na nossa vida. Mesmo que seja uma fagulha, né? Uma luz pequena. Vou pegar esse que está falhando. Mesmo que seja uma luz pequenina, né? A gente segue essa luz. O povo, já no Antigo Testamento, o profeta Isaías vai dizer: povo de Zabulão, Neftalí, além do Rio Jordão, Galiléia dos pagãos. Era um povo afastado do centro de Jerusalém, um povo que estava lá, disperso, sem esperança nenhuma, um povo que ninguém foi anunciar a palavra de Deus, estava lá abandonado. Mas é esse povo que Deus se revela, é esse povo que Deus quer para si, porque sabe que é um povo sofrido, um povo que foi escravizado, deixado à margem da sociedade. Assim como nós vemos que o anjo se manifestou aos pastores, os pastores eram um povo também esquecido, um povo abandonado. A função de pastor era a função menos procurada naquele tempo. A eles o anjo do Senhor: ide ver o Cristo que nasceu. Deus vai se manifestar pelo profeta Isaías, essa presença do Deus, da luz que vem a esse povo abandonado, deixado à margem da sociedade. Por isso que o Salmo 26 vai dizer: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Era um povo que a primeira coisa que eles vissem de verdadeiro, eles iam abraçar e iam seguir, ou sem esperança. A única coisa que eles tinham realmente era a palavra de Deus, era essa mensagem do Salvador que vinha, esperavam, ansiosos pela vinda do Senhor. Por isso, aqueles que tinham a sua vida já na palavra, que conheciam as leis, como a gente via lá em Jerusalém, aqueles que, os fariseus, os saduceus, doutores da lei,
pecadores. E quando Jesus começa a sua vida missionária, que vai conviver com esse povo, Jesus é criticado. Olha, você é filho de Deus, mas está aí seguindo esse povo pecador, como Zaqueu e tantos outros, né? Cobrador de impostos. Todos aqueles que se aproximavam de Jesus, cegos, coxos, paralíticos, todos eles eram deixados de lado, à margem da sociedade. Como vemos naquela passagem, quando Jesus está caminhando, aquela mulher com fluxo de sangue, há vários anos, ela vivia fora da cidade, não podia se aproximar, porque para eles, se alguém tinha algum problema físico, ou mesmo que acontecia lá, até quando a mulher ia menstruar, deixava longe, pecado, está condenada, ela recebeu de Deus o castigo. Deus era olhado assim como um juiz, né? Está recebendo porque mereceu. A lei lá de Moisés, né? Daniel cortava o dedo, se cortava o dedo do irmão e o cara cortava o dedo dele, conforme o tamanho da gravidade que eu recebia. Deus, o temor de Deus. Tem uma música que nós cantamos chamada Javé, Deus dos povos, e Deus que trocar o nome, tirar o Javé, porque para os judeus, falar o nome de Deus é uma gravidade, não podemos. Jesus vem falar de um Deus amor, de um Deus misericórdia, de um Deus que se aproxima daquele que é pobre, daquele que é doente, daquele que precisa dessa luz. E São Paulo vai dizer na sua carta para nós: não somos de César, não somos de Apolo, somos de Cristo. Cristo não está dividido. Hoje, quando eu vejo alguns irmãos de outra religião, eu respeito eles, né? O que levou eles a seguir outro caminho? O que levou eles a terem uma outra doutrina? Alguma coisa aconteceu. Às vezes pela fraqueza humana, eu não gostava do padre, não gostava do diácono, não gostava de ser quem, briguei lá na igreja, acabei indo lá para um grupo que também louva a Deus, também busca Jesus. Então eu não sei o motivo por que essas pessoas se afastaram da igreja. Por falta de acolhimento, de amor, né? Nós começamos a celebrar essa noite já, dando um dia um para o outro, cumprimentando. Mas quantas vezes a gente também dá vontade de esganar aquele vizinho lá, fica atrapalhando a gente no dia a dia. Até agora na praia, você está lá perto, porque são como a gente tem que ter paciência e de Deus, né? Para conviver com o irmão. São Paulo e São Pedro não podiam estar juntos, brigavam entre os dois. Mas não deixavam de evangelizar. Somos chamados a viver em comunidade. Mesmo que sejamos divididos por pensamento, fazemos um só povo. Somos de Cristo. Cristo não está dividido. Todos somos batizados. Né? E por isso mesmo temos uma missão de batizado, de anunciar a palavra de Deus. Primeiro para a nossa família, né? Não é difícil falar para a família, viu? Levar os nossos para a igreja. Vamos para a igreja? Não, hoje não vou, vai senhor. Não é difícil, mas não desanime. Siga firme em sua fé. No fundo, a tua oração, a tua vida e busca de Deus um dia vai trazer a sua família para Ele. Não desanime. Essa é a nossa missão. Levar a nossa família para Deus. Nossa comunidade para Deus. E a forma que nós fazemos é viver a nossa vida de oração, de comunhão com a palavra, viver a palavra de Deus, comungar da Eucaristia. Não deixar nossa alma, nosso corpo, nosso espírito enfraquecer. Como eu atendi a Deus, essas pessoas, então vocês também visitam, como essa senhora que eu visito há 11 anos, o que levou ela a ficar 11 anos lutando por essa doença? A sua oração, né? A sua esperança nessa luz de Cristo. Porque senão ela Deus já tinha levado ela antes. O que vai fortalecer a nossa vida no dia a dia é a tua vida de oração.
de suportar todas as dificuldades que às vezes nós enfrentamos na nossa casa, no nosso trabalho. É a tua vida de oração, é a tua busca de Deus. Não desanime. Aquele povo que estava lá afastado, né, da sociedade, mas Deus olhou para eles com amor, se aproximou dele e desejou e falou dessa luz. Por isso que Jesus vai falar do seu Evangelho para nós, vai repetir a mesma profecia do profeta Isaías. Interessante, né? O inicial do Evangelho é a mesma passagem do profeta Isaías. Vai repetir: terra de Zabulon, Neftalí, povo da Galileia, além do Rio Jordão, povo afastado. A eles Jesus vai dizer: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. A esse povo Jesus anda no meio deles, curando, e a esse povo, dali, Jesus escolhe os seus discípulos, do mar da Galileia, todos aqueles que ele chamou, e hoje em dia falado pelo nome: Pedro, André, Tiago, João. A todos esses Jesus chama para uma missão. Do meio desse povo sofrido e abandonado, Deus chama para uma missão. Chama cada um de nós também pelo batismo. Devemos anunciar a palavra de Deus. Não desanimar. Mesmo que às vezes a gente é provado pela doença, né? Meu vizinho também estava doente já há vários anos, sofrendo ali na cama, mas na fé, esperando uma morte serena. Deus deu a ele uma morte serena, mas sofreu. Aí a esposa dizia: o que ele fez para merecer isso? Eu pergunto à senhora: o que Jesus fez para merecer também? Ele se une agora às chagas de Cristo, ele se une agora os pregos que curaram, perfuraram o corpo do Senhor. Ele se une, ele se purifica agora com Cristo, é crucificado com Cristo também. Não porque está na igreja não vai ser crucificado, vai ser. Para receber a purificação, assume também, junto com Cristo, derrama o seu sangue também pela sua família. Ele pode estar purificando toda a sua geração, toda a sua descendência. Deus pode ter dado a eles a graça. Às vezes nós perguntamos: por que eu tenho que sofrer? Eu posso estar recebendo essa grande missão de sofrer pela minha família e purificar a minha família. Então, meus irmãos, esta manhã, que nós possamos olhar para essa luz de Cristo e seguir essa luz. Não desanimar, seguir com fé, com alegria, porque o Senhor se manifesta a nós por meio do seu Filho. O Senhor se revela a nós pela sua palavra, se dá a nós na Eucaristia. Ele é o Rei e Senhor, mas que se humilhou, se fez por nós. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, né? Que lindo! Nós católicos adoramos a humanidade de Cristo. Muitos não entendem isso. Porque Jesus não é somente Jesus glorioso, é o Jesus também do sofrimento. Passou por esse mundo, sofreu as dores, chorou, né? Teve momentos de cólera também dele, como afastou lá os irmãos dele. Viu os seus companheiros todos fugindo, ficou sozinho lá. As mesmas coisas que nós passamos, sofreu Jesus também. Sofreu. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Nunca nos deixou, nunca desanimou de nós. Essa misericórdia de Deus, por meio do seu Filho, possa